Então vamos ler? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu queria, antes de nós passarmos para o outro texto, eu queria fazer algumas considerações. Obrigado, querido. Queria fazer algumas considerações sobre esse texto aqui. Nós falamos de que esse texto aqui, ele serve como um pano de fundo, ou seja, uma base. Existem alguns princípios aqui que eles devem ser aplicados em nossa vida, na nossa jornada, na nossa luta, na nossa caminhada. Como nós começamos aqui, o tema da mensagem é Deus, ou em tempo de crises, Deus levanta homens corajosos. E aí, na verdade, eu coloquei aqui homens, mas eu queria que a gente pudesse pensar, cada um, a sua condição. Então, se puder até corrigir aí o tema, pode colocar, em tempo de crises, Deus levanta homem corajoso. E esse homem, aí pode também colocar, né, homem e mulher corajosos, né? Porque Deus, Ele está chamando a mim e a você, Ele está nos chamando para fazer a sua obra. E aí sabe o que é interessante, que nós acabamos de ler aqui? É que muitas vezes a gente não quer admitir uma crise. Mas nós precisamos admitir uma crise. Existe uma crise. E qual é a crise? A crise é que nós estamos todos ainda sem assumir uma direção para a nossa vida. Todos aqui, irmãos, e aí eu vou falar, talvez você não concorde comigo, mas eu quero dizer de que todos aqui são chamados por Deus para fazer a sua obra. Não existe crente, não existe cristão que não
caiba dentro do propósito daquilo que Deus ele quer fazer. Eu e você temos um chamado. E esse corajoso que Deus quer usar é a mim e a você. E mesmo eu sendo pastor, eu me sinto desafiado, eu me sinto inconformado, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. E eu preciso, esse inconformismo é que tem me incomodado. E esse inconformismo não quer dizer de que seja algo da minha cabeça. É algo do Espírito Santo que nos mostra aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E qual é a crise? A crise que eu poderia dizer é a falta do propósito. A pessoa, quando ela não sabe qual é o seu sonho, por exemplo, um jovem, quando ele está fazendo como alguns jovens aqui, estão fazendo a prova para o Enem, a prova do Enem. Geralmente, quando o aluno ele chega a fazer a prova do Enem, ele já está decidido, ou ele precisa decidir, qual é a profissão que ele vai estudar, qual é o curso que ele vai fazer. E quando ele não sabe, ele fica numa crise tremenda, né? E muitos de nós, assim, muitos alunos, até mesmo entram nos cursos, e quando entra no curso, que vê que não é aquele curso que ele queria. Ah, não era esse curso que eu pensava que era para mim. Ah, e aí também, para todos nós, e aí eu posso garantir isso para todos os alunos, que quando a gente começa a enfrentar as barreiras e os desafios, às vezes a gente quer sair para procurar, para migrar para outro curso que talvez seja mais fácil. Eu mesmo, quando fui fazer agora, esses anos atrás, aí o curso de letras, a graduação, eu pensei assim, eu vou fazer língua portuguesa, e porque não tem inglês, que eu não sabia, eu não tinha, não estudei inglês, não sabia inglês. Mas aí, quando eu fui fazer o curso, os maiores teóricos de linguista, eles são da língua inglesa. E aí, o que eu poderia fazer pesquisa de uma forma autônoma, eu não tinha essa capacidade, que precisava. E aí é quando a gente se dá conta de o quanto que nós precisamos de nos preparar. E aí nós todos enfrentamos algumas crises. Qual é a crise que nós, como igreja, nós enfrentamos? É que nós queremos batizar vidas, nós queremos saquear o inferno nesse lugar. Nós cantamos aqui, irmãos, esse primeiro hino que foi cantado aqui, que Deus é bom. E eu estava, quando a gente assiste alguns filmes americanos, a gente vê esse tipo de música, né, nas igrejas, e dá vontade da gente dançar, e a gente sente assim aquela alegria de estar cantando de um Deus que é tão bom. Mas quantas pessoas que não têm acesso, que não conhecem esse Deus que nós conhecemos? E qual é a crise? A crise é porque tem muito crente que está cantando, mas que não sente nada, mas que não tem prova de que Deus é bom. Então isso é uma crise porque a palavra de Deus é o maior tesouro para a nossa vida. Mas tem gente que não quer ler, tem gente que não gosta, tem gente que não vem à escola bíblica, tem gente que não se interessa pela palavra. E a palavra é o nosso maior tesouro. Os princípios de Deus. Se você quer conhecer a Deus, mergulhe na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Não existe como nós conhecermos uma pessoa sem nós sabermos o que ela pensa, o que ela entende. E a teologia, ela só é entendida, nós só passamos a entender quem é Deus, a mente de Deus, quando nós lemos a sua palavra.
E aí, aqui qual era a crise que estava aqui? A crise é que o povo havia caminhado 40 anos. E quem era o grande líder? Era Moisés. Mas o que acontece agora? Moisés está morto. O deserto foi o maior cemitério que o povo de Israel pôde viver. Porque vocês acreditem que de mais ou menos, a gente conta que mais ou menos, porque nós sabemos de que quando o povo saiu do Egito, foram contados 600 homens acima de 20 anos. Mas não se contaram as crianças e as mulheres, que é a maior parte da sociedade. Então, estima-se que tinha mais ou menos uns 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e que passaram pelo Mar Vermelho e que depois foram para o deserto. Mas sabe o que aconteceu? É que desses 2 milhões de pessoas, 1.998.000 pessoas morreram no deserto e foram sepultados. Somente 2 daquela geração que saiu do Egito, que entraram na terra prometida, que foi exatamente Josué e Calebe, porque acreditaram, porque confiaram, podia acontecer o que fosse na sua vida. Eles confiaram no Senhor, mas a maioria morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Essa é a crise. E agora qual é a crise? A crise é porque está bem pertinho da terra de ser conquistada. E o nosso líder, e Moisés, morre. E agora Moisés que abriu o Mar Vermelho, Moisés que fez tantas coisas acontecerem, agora tem algo para conquistar que está bem perto, mas tem uma barreira, tem um muro de águas à nossa frente. E aí qual é a crise? A crise é que Deus fala assim, ó, você vai conquistar a terra. Fala para Josué, você vai conquistar a terra. Mas Deus não faz nenhuma ponte para ele, Deus não oferece nenhuma balsa, Deus não oferece nenhum barco, e ele tinha que atravessar agora com milhares de pessoas para conquistar a terra e ainda guerrear contra ela. E muitas vezes, nós como cristãos, nós achamos assim, ó, se Deus falou, né? Às vezes Deus usa um profeta e fala assim, ó, eis que eu estou convosco. Aí todo mundo pensa assim, agora vai dar tudo certo. Deus está conosco, vai dar tudo certo. Só que, mesmo Deus estando conosco, não quer dizer de que nós não iremos lutar. Não quer dizer de que porque Deus está conosco, que Deus não está contando com a nossa inteligência, que Deus não está contando com a nossa sabedoria, com a nossa prudência, com a nossa capacidade de como fazer, de como articular, como estudar. E nós achamos que tudo é fácil, que tudo vai ser tranquilo. E também existe o contrário. É que a crise, ela acontece quando os crentes não entendem que nós precisamos de lutar, que nós precisamos de estudar, que nós precisamos de crescer. Eu, desde criança, eu aprendi esse método com meus pais, que para tudo nós oramos. Mas tiveram coisas na minha vida que oração não resolveu. Sabe quais foram? Ou pelo menos uma que eu posso deixar bem claro, é no dia da prova, eu não ter estudado nada e eu orar. É a hora da prova. A gente tinha o hábito, a tradição, o costume, a gente foi ensinado. Está passando luta, está passando dificuldade, ora. Só que
Deus vai fazer um milagre para um menino preguiçoso? Que tipo de Deus, que tipo de pai seria esse? De ficar colocando a gente para ficar acomodado, a gente se conformar com a acomodação, a gente achar que as coisas vão ser fáceis. As coisas não vão ser fáceis, irmão. Se nós não botarmos a mão no arado, se nós não formos trabalhar, as coisas não vão acontecer. E Deus quer nos levantar nesse tempo de crise como um homem corajoso. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que quando eu estava lendo, às vezes a gente começa a ler, e se os irmãos pegarem aí na Bíblia dos irmãos, a maioria, porque é a minha Bíblia que eu uso, a ARC, que é Almeida Revista Corrigida, ou a Fiel Corrigida, que aparece ele falando assim, ó, tem de bom ânimo. Não é essa? Essa é a versão que a gente melhor conhece. Tem de bom ânimo. E nesta aqui, o Senhor fala assim, somente seja forte e corajoso. Agora entenda bem, que quando Deus ele está falando aqui, seja forte e corajoso, não é uma sugestão, não é um aconselhamento, é uma ordem. Aqui está na voz imperativa, seja forte. Sabe quando a gente é criança, que a nossa mãe falava assim, ó, homem não chora. Aí a gente estava chorando, né? E não chora não, então tem que parar de chorar. Sabe o que Deus está falando aqui? Não adianta você ficar de mimimi. Não adianta você fazer corpo mole. Eu estou contigo, mas seja forte e corajoso. A disposição de obediência, a postura, a atitude, quem tem que tomar é eu e você. As coisas não vão acontecer se a gente não tomar atitude. E aí ser forte e corajoso é uma atitude de obediência. Deus não quer saber o que você está passando. Deus não quer saber o que você está sentindo. Deus não quer saber qual é a prova que você está enfrentando. Ele está falando nessa noite para você, seja forte e corajoso. Eu não quero saber o que você está enfrentando. Eu quero dizer de que eu estou contigo e que você vai vencer. Mas seja forte e corajoso. O texto de Provérbios 24 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você não for corajoso, né? Ser frouxo é o antônimo de corajoso, né? Então, se você for frouxo, a alma do Senhor não tem nem prazer nessa pessoa que é frouxa. Então, essa passagem aqui, ela se torna como um embasamento para nós podermos viver essa vida. E aí, eu tive fazendo uma pesquisa de que existem alguns tipos de coragem. Existem, pelo menos, eu pude catalogar 4 tipos de coragens que eu queria aqui considerar com vocês. E eu também, quando eu estava estudando esse texto, eu peguei a versão King James, que é a que mais me chamou a atenção. Porque na versão King James, ele diz o seguinte, que é para a gente tenha uma boa coragem. Aí isso me chamou a atenção. Ué, ter uma boa coragem? Se existe uma boa coragem, subentende-se que não existe uma outra coragem que não é boa. Né? Então, tem coragem. E aí, o que eu posso concluir com vocês é que existe uma coragem maior na nossa vida. Que aquele que tem essa maior, ela tem as demais também para a sua vida.
E aí, a primeira coragem que eu pude catalogar é a coragem física. A coragem física é uma coragem que, segundo uma mãe, né, por exemplo, uma mãe, quando ela vê o seu filho passando por um perigo, essa mãe, ela independente dela, ela nem pensa sobre as dificuldades que ela vai enfrentar. Eu me lembro até que uma mãe que eu cheguei a assistir, do filho que caiu num rio, né? E a mãe entrou e ela tirou o seu filho, e alguém depois perguntou se ela sabia nadar, e ela disse que não sabia nem nadar. Mas tem que salvar meu filho. Então ela teve aquela coragem física de ir e de enfrentar aquele medo, aquela situação. Talvez ela não tenha tido nem medo, né? Para salvar o seu filho. Então, segundo alguns estudiosos, dizem que o bombeiro, quando ele está para entrar num incêndio, ele tem esse preparo físico, né? E ele entra para ele enfrentar. Eu estava conversando aqui com alguns irmãos sobre coragem, e alguns até falam que a coragem física, ela é até mais possível de acontecer, às vezes, quando uma pessoa que não tem Jesus, no tempo em que a pessoa não tinha Jesus, que ele queria ter alguma coragem para alguma coisa, então ele tomava alguma coisinha, né? Assim, eu vou para uma festa, chego lá, não tenho coragem de dançar, aí tomo um negocinho para criar coragem, né? Então a gente vê, quando a gente vê que essa coragem física nem sempre é uma coragem boa, dependendo da motivação que te leva a fazer ou tomar aquela atitude. Agora, existe a coragem também moral. E é dessa coragem que eu quero falar hoje, aqui lendo o livro de Juízes. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos agora. Juízes, capítulo 6. Gideão, ele nos dá um exemplo desses tipos de coragens que nós precisamos ter. Eu poderia dizer, existe a coragem física, a coragem moral, a coragem psicológica, emocional e a coragem espiritual. E aí nós vamos ver que Gideão, ele tem a coragem espiritual. Mas essa coragem espiritual, ela não é aplicada, ou ela não é reconhecida apenas pelo que você fala. É por aquilo que você testa, da maneira como que você se comporta, de acordo como que você enfrenta a crise. E eu pude ver que Gideão, ele foi essa pessoa que foi muito corajoso, e que depois a gente vai ler o próprio Deus usando o seu anjo para falar para ele. E ele mesmo não se via como corajoso. E ele vai dar algumas desculpas. Vamos ler. Qual é o texto? Sim, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asbierita Joás, ou seja, que era o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, é interessante quando você lê essa história, é que Deus, Ele te enxerga diferente de muitas vezes como você se enxerga. Se a gente falar aqui, você é um grande homem de Deus, tem muitas pessoas que até falam: pastor não me conhece, né? Pastor não sabe ele nem sabe o que eu ando fazendo, ele fala que eu sou um grande homem de Deus. Mas é assim que Deus, Ele nos trata. Pensa bem, irmãos, isso daqui é muito importante. Deus, Ele não vê o que você fez. Deus, Ele não está vendo o que você está fazendo agora. Mas Deus é capaz de ver o que você vai fazer. Você pode entender isso? A maneira como que Deus vai te usar. A nossa tendência é a gente sempre se prender no passado. E muitas vezes a nossa vida fica presa no passado. E Deus hoje está falando para você: filho, eu quero te levantar como um homem, como uma mulher corajosa para o meu futuro. E o futuro que não está distante, o futuro que começa hoje. Que amanhã já é o futuro de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas é para você esquecer o passado. Você não olhar para o passado. Se Deus está falando nesta noite, em tempo de crises, Deus levanta homens corajosos, é exatamente num tempo de crise que Deus está te chamando. É num tempo difícil que você está enfrentando, ou que você esteja enfrentando. Não importa, importa é o chamado de Deus. E Deus chama esse homem, Gideão. O que eles estavam enfrentando? Irmãos, o período de Juízes, na Bíblia, é um dos períodos mais críticos que o povo de Israel viveu. Mas não era crítico, porque Deus punia, castigava eles sem nenhuma causa. É que o povo sempre foi muito idólatra. O povo sempre se desviou de Deus. O povo sempre, em vez de amar o Senhor, amar a sua palavra, amar Ele, como está escrito lá em Mateus 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É esse tipo de amor que Deus quer que você o ame, que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Deus, Ele não aceita Ele ser o segundo na sua vida. Deus, Ele te criou para Ele ser o primeiro. E aí, algumas vezes, a gente quando, na nossa maneira de criticar, a gente fica assim: poxa, mas aí Deus é egoísta, né? Deus, Ele faz assim, essa exigência toda. Mas aí quando você entende que quem te criou, para que Ele te criou? Então não existe outra maneira de nós sermos felizes que não seja por esse caminho. Porque é nele que está a nossa vida, é nele que está a nossa felicidade. Não existe outra maneira diferente de nós vivermos plenamente como Ele planejou, como Ele pensou que nós vivêssemos. Então, quando nós entendemos isso, nós nos rendemos a Ele. E aí nós somos adoradores, nós adoramos. E não existe outro caminho que não seja esse. Então, vamos continuar aqui a leitura para nós podermos... sim, eu estava explicando em que contexto histórico que estava Gideão. Então, o povo agora o povo chegou em Jericó e começou a conquistar a terra.
O povo agora já se estabilizou, porque Josué, ele faz a divisão das tribos e dá as terras, né, às tribos, e aí o povo de Deus, eles se assentaram, eles já se estabilizaram num determinado lugar. Mas existiam aqueles povos que estavam em volta do povo de Israel. E ali estavam os medianitas, os amalequitas, estavam os povos que eram chamados de nômades, esses povos que não tinham lugar fixo, e eles ficavam andando, onde que tivesse fruta, onde que tivesse alimentação, eles invadiam. E o povo de Israel era um povo próspero, só que os medianitas, eles estavam invadindo e roubando, saqueando. E sabe por que Deus permitia isso? Por causa da desobediência do povo de Israel, por causa da idolatria, porque eles se esqueciam de Deus. Sabe, irmãos, Deus, ele não é para ser esquecido. Tem pessoas que vêm para fazer uma campanha, e nós não criticamos, mas se a pessoa só vem à igreja para receber de Deus alguma bênção, ela está pensando muito pouco, porque o nosso tesouro, quando nós cantamos aqui, eu encontrei o meu tesouro, o nosso tesouro é Jesus, Ele é o nosso tesouro. E aí a gente vem para fazer campanha, mas a melhor presença que nós temos é de nós termos a certeza de que Deus está no centro da nossa vida, que Deus é o Senhor da nossa vida, e que ainda que momentaneamente nos falte alguns recursos, algumas provisões, mas a gente tem certeza que o desfecho é de Deus no controle, Deus cuidando de nós, e por mais lutas que enfrentemos, nós sabemos do desfecho, nós vamos ter um final feliz, um final onde Deus vai aparecer, onde Deus vai surgir, onde Deus vai trabalhar, porque é esse Deus que trabalha por nós. Como está em Isaías 64, versículo 4, que diz: nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém conheceu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É esse Deus maravilhoso que nós servimos, é esse Deus que trabalha por mim e por você. E aí o povo os medianitas estavam atacando, estavam roubando, e o povo estava morando, agora o povo passou a morar em cavernas. O povo de Israel, eles não tinham casas, porque em suas casas os medianitas invadiam, roubavam, saqueavam. Então eles se protegiam, morando agora em cavernas. E aí, Gideão, ele como um estrategista de Deus, ele vai debulhar, ele vai prensar, ou melhor, ele vai debulhar o trigo onde se prensava a uva. Sabe, a estratégia é que ele foi para um lugar que não era o lugar onde se fazia aquilo, para ele confundir os seus inimigos. E aí ele foi debulhar trigo no lugar onde se prensava uvas. Então, ele não era roubado. E por ele ter essa inteligência, por ele ter essa capacidade, Deus o chama a ele e fala: você agora vai defender o povo. Você é um homem muito valoroso, você é um homem corajoso, você é um estrategista, e assim eu quero você. E aí nós vamos agora ler, para a gente continuar entendendo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então ele diz: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco. É interessante essa passagem aqui, porque aqui é um estudante da escola bíblica que está fazendo essa pergunta. O estudioso da escola bíblica, ele não vem aqui só para ficar pensando assim, ó. Ah, o professor falou é isso? Ah, então nós vamos seguir. Não, o aluno, ele pensa.
Ele é inteligente. E aí Gideão, ele faz essa pergunta: se o Senhor está com a gente, por que a gente está passando por essa prova? Então, muitas vezes a gente entende assim, ó, se Deus está com a gente não passa por lutas. A pergunta que Gideão vai fazer aqui, ó, versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou seja, dos midianitas. É Gideão que Deus está contando com ele e que ele está aqui interrogando ao Senhor. Versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Versículo 15: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, a minha família, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha, se você for estudar a história a família de Gideão, ele está falando aqui algo que parece não ser verdade. Porque ele está dizendo aqui que ele é de uma família menos importante, que ele não tem tanta influência política ou poderes para que o Senhor pudesse estar contando com ele. Mas depois a gente vai ver adiante que ele tinha sim poderes. Só que presta bem atenção, irmãos. Aqui, essa passagem aqui, ela é muito importante. Porque todas as pessoas que Deus chama, têm medo. Se você ver alguém que não tem medo, você duvide desse chamado. Toda pessoa que Deus chama, tem medo. E toda pessoa que diz que Deus me chamou, e ele não tem medo, duvide desse chamado. Porque é normal. Sabe o que isso quer dizer? Inteligência emocional. É quando você entende de que com as suas forças você não é capaz de vencer. Você não tem habilidades suficientes para vencer uma batalha. Isso daqui não é fraqueza, nem covardia. É a pessoa ter consciência de quem ela é. E essa inteligência emocional, ela está agregada à inteligência espiritual. Porque não é na nossa força. Não é com a nossa força que nós vencemos. Eu não posso bater no meu peito e dizer: eu sou pastor, eu fui consagrado há tantos anos. Não, eu tenho que entender que eu preciso depender de Deus. Eu preciso me submeter àquilo que Deus fala lá para Josué. Você tem que observar a minha lei, você tem que observar a minha palavra em tudo, em tudo. Por quê? Porque as coisas de Deus não são feitas do nosso jeito. As coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Agora mesmo, nós estamos numa colônia de férias. Na semana passada, eu estava com muito medo, porque eu não sabia exatamente como que a gente vai trabalhar com as crianças, que é uma coisa nova. É uma coisa nova. Graças a Deus que a irmã Marinete, a Noemi, né, elas sempre, quando eu fico com medo, eu penso nelas. É lógico que primeiramente em Deus, né? Mas é muito bom quando a gente tem alguém que a gente pode confiar assim: elas estão comigo. Ah, Senhor, me ajuda, né? E aí, a gente faz a obra de Deus. Mas, irmãos, tudo que Deus nos chama para fazer, nós ficamos com medo. Por quê? Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.
A obra de Deus é feita do jeito de Deus, não é do teu jeito. Muitas vezes, aí é que a gente entende por que Gideão, ele começa a arguir, ele começa a falar. Ele não está aqui mentindo, ele não está aqui omitindo, ele não está aqui criando um argumento para ele fugir. Ele está dizendo, de mim mesmo eu não tenho essa capacidade. E aí você vai ver que depois, o pai dele tinha um altar, e para sustentar aquele altar, precisava de ter poder. Para sustentar aquele altar, ele precisava de gastar, de ter, o pai dele tinha servos. E aí você vai ver adiante, que quando Gideão, Deus manda ele derrubar o altar, que era do pai dele, que era de Baal, ele vai lá, e ele vai com os 10 homens, para derrubar aquele altar. E aí quando ele derruba aquele altar, sabe qual é esse tipo de inteligência que ele está usando aqui? A inteligência moral. A inteligência moral é aquela que você defende suas ideias, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. A palavra de Deus para a nossa vida, ela é a verdade. Ela é a verdade indiscutível. Pode falar o PhD de alguma coisa, pode falar o cientista o que ele pensa da criação do universo, mas o que diz a palavra? A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja isso, e houve isso. Foi criado da forma como está na sua palavra. E eu creio, e nós cremos, e é assim que nós defendemos. Nós estamos vivendo numa época em que hoje nós precisamos de estar medindo as nossas palavras. E aí nós precisamos de ter bastante sabedoria, porque as pessoas não querem aceitar, muitas vezes, os nossos argumentos, mas nós também precisamos de ter sabedoria para contra-argumentar. Não dizer aquilo que você pensa, mas você fala assim, olha, eu não quero dizer aqui o que eu penso, mas eu quero dizer o que Deus pensa e o que Ele diz a respeito sobre esse assunto. E aí, o que Deus diz? Aí você vai para a Bíblia, você cita a Bíblia, você leva a palavra de Deus, porque Deus, Ele garante, quando a gente cita, quando a gente recita, quando a gente fala da sua palavra. E aí nós precisamos de saber enfrentar e defender os nossos valores, nossos princípios da palavra de Deus, que nós precisamos de viver. Vamos ler aqui para a gente avançar. Versículo 15. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã ou minha família é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Ele ainda também diz que, além da minha família não ser tão influente, eu ainda sou, vamos dizer assim, eu sou o caçulinha. Ainda tem gente mais importante do que eu. Versículo 16. Eu estarei com você. Aí o Senhor, sabe, o Senhor, ele tem alguns momentos na nossa vida, e que eu acho assim muito importante, porque Deus, ele não fica discutindo com a gente, quando a gente fica assim, falando algumas coisas, né, para ele não discute com a gente. E aí ele diz assim, eu estarei com você. Você está falando isso, você está dizendo que tua família é menos importante, que você não tem capacidade. Mas aí o Senhor diz assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E aí o Senhor diz assim, você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Sabe quantos medianitas eram, irmãos? Eram 135.000. E o Senhor está aqui dizendo para ele, que ele ia vencer os medianitas
os 135 mil homens como se fosse apenas um homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus, versículo 20, o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, apanha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Por que o anjo, interessante, é que ele estava, segundo os estudos, é que o povo antigo, eles eram uma forma de receber alguém à sua casa, e ele receber fazendo uma recepção, dando comida. E ele foi preparar, quando Gideão ele prepara esse cabrito, esses pães, era para oferecer um alimento para a sua visita. Mas ele não sabia que aquela visita ali não era um homem, que era o anjo do Senhor. Era o anjo do Senhor que estava falando com ele. E ele só entende isso quando o anjo desaparece. E aí ele vai entender que aquilo que quem estava falando com ele era o anjo do Senhor. E aí o anjo diz também: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Porque tinha também, o povo antigo tinha a ideia de que se você visse Deus cara a cara, você morreria. Então, quando o anjo diz para ele assim: olha, fique em paz que você não vai morrer, não tenha medo não que você não vai morrer. Que ele entendeu que eu vi o Senhor, eu vi o anjo do Senhor, eu vi face a face, então eu vou morrer. E aí o anjo está dizendo, Jeová Shalom, está dizendo assim: o Senhor é a sua paz, você não vai morrer. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Asbieritas. Naquela mesma noite, versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos. Olha só, ele está dizendo que ele não era uma pessoa importante, que a sua família não era importante, mas ele chama agora 10 dos seus servos para ele ir lá derrubar o altar. Depois faça um altar para o Senhor, versículo 26. Depois faça um altar para o Senhor, seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar. Assim Gideão, versículo 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade,
fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Juru-Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. O que aconteceu? Gideão, levantado por Deus para derrubar e tirar a idolatria, a começar pela sua própria casa. E aí, sabe o que acontece? É que Gideão, ele faz isso, ele derruba o altar de um falso Deus, que era o Deus que o pai dele cria. E ele teve essa coragem de derrubar. E sabe o que acontece? Quando ele derruba esse altar, o pai dele se converte. Porque sabe que o pai dele chega ao entendimento de dizer assim, ó, se realmente Baal existisse, ele que se defenda. Por que ele não matou meu filho? Se ele existe, se ele é verdadeiro, se alguém derrubou o altar dele, por que ele não fez alguma coisa? E aí o pai de Joás, que é o pai de Gideão, ele se converte agora ao Deus de Gideão. E aí o povo chamou Gideão de Juru-Baal, porque ele tinha vencido. Ele começou a ser apelidado porque ele tinha vencido o próprio Baal. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui essa palavra. E que eu e você, nós entendamos de que nós temos uma batalha a enfrentar. Nós temos um exército do maligno para enfrentar. Nós temos as hortes espirituais da maldade que estão dominando vidas neste lugar. Mas, irmãos, Deus conta comigo e com você. Deus está contando com cada um de nós. E aí, todos nós conhecemos a história, porque quando eu já estou pulando a história, porque não dá para a gente contar hoje tudo, mas Deus vai chamar exatamente Gideão para ele libertar o povo. E para ele libertar, ele tinha que guerrear contra os inimigos. E aí Gideão faz uma prova com Deus. Gideão praticamente, vamos dizer de que isso daqui fosse um rolo de lã. E Gideão, ele faz uma prova com Deus. Ele diz assim, bem, se Deus está comigo, eu peço ao Senhor que molhe, que o orvalho dos céus caia sobre todo o pátio, mas só nesse novelo que fique seco. Se Deus realmente quer que eu faça isso, que molhe tudo, que o orvalho molhe tudo, mas o novelo, ou seja, um rolo de lã, fique seco. E aí assim ele fez essa prova com Deus. Quando ele chegou lá, estava tudo o orvalho do céu, tudo molhado, e o novelo, o rolo de lã, a lã estava sequinha. Aí ele falou assim, então, agora eu quero que seja o contrário. Eu quero que tudo fique seco e só o novelo se molhe. Se de fato Deus está comigo,
eu vou fazer essa prova. E assim aconteceu, irmão. Sabe o que isso nos ensina? Que a vida cristã não é uma aventura. A vida cristã é uma vida de convicção com Deus. Você precisa de ter provas com Deus. Você precisa de realmente saber o que Deus está falando para você fazer. Nós não podemos dizer que Deus está mandando a gente fazer algo, quando esse algo é só do nosso coração. Esse algo não nasceu no coração de Deus, não está na mente de Deus, e a gente vai dizer de que Deus está falando. Não, as coisas de Deus é muito séria. Nós precisamos de ter a voz do seu Espírito Santo dentro de nós. E aí nós precisamos de fazer prova com o Senhor. O Senhor é do Senhor mesmo. Há algum tempo atrás, agora eu não sei exatamente qual foi o tempo, que eu fui pesquisar sobre ministério infantil. Aí um dia eu falei assim, a gente tem que, na igreja tem que ter um ministério infantil. Aí eu comecei a botar no YouTube, para eu conhecer ministério infantil, eu quero aprender, eu quero ver. E aí, a gente começa a entender, porque a gente pensa assim, eu não estudei para isso, eu não me preparei para isso, não foi para isso que eu estudei para ser pastor de ovelhas, mas eu não sabia, irmãos, que eu precisava de aprender a ser pastor de cordeirinhos também. E aí é um aprendizado, é algo novo, que nós aprendemos, que nós precisamos aprender. Ontem eu passei quase que a manhã toda, só ouvindo aula, para aprender, para estudar, para a gente, porque as coisas de Deus, elas não podem ser feitas do nosso jeito. Deus, ele já usou pessoas, já orientou pessoas, já existem ministérios que vivem, que funcionam, e que nós precisamos aprender. Mas nós queremos fazer a obra de Deus, então nós vamos nos humilhar, nós vamos dizer, Senhor, nos ajuda, Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade, porque as coisas de Deus, elas não são feitas do nosso jeito, é do jeito dele, é como ele quer que seja feito. E aí Deus está nos chamando, irmãos, e aí Deus está chamando a cada um de nós. Ontem, quando a missionária estava aqui pregando, eu estava anotando ali de que coragem não é apenas você lutar por uma causa. Ser corajoso não é você ter coragem para lutar por uma causa. Mas coragem que Deus espera de nós é aquela coragem que nós estamos dispostos a morrer por aquela causa. E aí eu não sei quando que eu vou morrer, mas eu sei que eu vou ter que lutar até o dia da minha morte, porque é um legado que nós queremos deixar nesse lugar, nessa igreja, um trabalho, um evangelho que seja pregado, que alcance famílias, que eu e você, que nós nos coloquemos nessa condição, e Deus está dizendo para você, filho, eu estou contando com você. Filho, eu estou te chamando. E aí que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E quando eu estou dizendo isso, irmãos, eu não estou dizendo de uma forma em que, como se, o pastor tem que falar isso sempre. O pastor tem que estar falando. Não, mas eu estou falando aquilo que eu entendo que Deus está te chamando para essa obra. Deus está chamando você, Deus está chamando a cada um aqui para a sua obra, para fazer o seu trabalho, para atender ao seu chamado. E Deus não está contando somente com alguns, Deus está contando com todos. Ou será se você está entre todos, mas que se Deus dissesse assim, olha, os covardes não precisam fazer. Porque foi assim que aconteceu lá com Gideão. Tinha 32 mil e o exército que tinha que lutar contra um exército de 135 mil. Aí a gente poderia pensar assim, né?
Poxa, se 135 mil, 32 mil aqui, ainda é pouco. Mas o Senhor fala assim para Gideão: olha, fala para esses 32 mil e fala para eles assim: ó, os covardes podem voltar. Aí naquele primeiro dia, voltaram logo 10 mil pessoas. E aí ficaram 22 mil. E aí o Senhor mandou fazer a prova. Agora você vai e faz a prova com eles, para que somente aqueles que eu disser que está pronto, que você vai separar. E daqueles tantos mil homens, Deus separou apenas 300. Se você fosse Gideão, você ia? Caramba, o Senhor diminuiu ainda mais. Sabe o que o Senhor mostra com isso, irmãos? O Senhor mostra com isso que quem dá a vitória é Ele. Não é o número, é Ele. Então, eu espero que você esteja entre esses poucos, mas esses poucos que Deus vai trabalhar com você, que Deus vai te ajudar, que Deus vai nos ajudar e que nós vamos fazer a obra dele, porque a obra é dele. Ele conta conosco, nós contamos com ele e ele conta conosco. É uma obra perfeita dele na nossa vida. E que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda profundamente a cada um coração e ao nosso coração. E que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui como Gideão. Senhor, eu não quero pensar de forma racional, mas eu quero pensar de forma espiritual. Eu quero depender de Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero fazer a Tua obra. E assim nós veremos a glória do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém? O Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor.